Terá tomou Abrão, o seu filho, Ló, o seu neto e filho de Harã, e Sarai, a sua nora e mulher do seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para onde? Canaã, a terra da promessa. Ao chegarem, porém, à cidade de Harã, estabeleceram-se ali. 32. Terá viveu 205 anos e morreu aonde? Volta no versículo 31. Terá tomou Abrão o seu filho e toda a sua família e foi em direção aonde? Para Canaã. Deus chama o seu filho, depois no capítulo 12, Abraão, para ir para onde? Canaã. Mas antes de chamar o filho Abraão, você acha que por que o pai de Abraão, Terá, tomou o seu filho, a sua família e partiu para Canaã? Eu te respondo, sem medo, por revelação. Deus tinha chamado, antes de Abraão, Deus tinha chamado o pai de Abraão. Porque Canaã é a terra da promessa. E era uma terra que manava leite e mel, mas que ninguém conhecia. Ur dos Caldeus e aonde eles chegaram, que era Harã, era muito mais civilizado. Já era cidades estabelecidas. Canaã era um deserto, que tinha rios, mas era um deserto. Ninguém queria ir para Canaã. Era uma terra de gigantes, era uma terra, até aquele momento, uma terra de lutas, de batalhas. Então por que o pai de Abraão sai em direção a Canaã? Eu te respondo mais uma vez, porque Deus tinha chamado para o pai de Abraão. Harã, sai daí, o lugar de Terá, né? Terá, pega o teu filho, pega a tua esposa, pega a tua família e vai para a terra que mana leite e mel, para Canaã. Só que acontece? A história de Terá, pai de Abraão, o homem que parou no meio do caminho. O texto fala que ele parou em Harã. Estabeleceram-se ali. Harã era na metade do caminho. Terá com a sua família sai de Ur dos Caldeus em direção a Canaã. E naquela época você sabe que era meio complicado, não era simples assim, você se locomover, mudar de estrutura com seus animais, gados e tantas coisas, empregados. Só que ele chega em Harã, ele para e não continua. Mas Deus não desiste do seu chamado. O pai de Abraão não completa, ele para no meio do caminho. Mas daí depois é a vez do filho. Ô Abraão, teu pai não cumpriu, você está a fim de cumprir? Porque se você tiver, sai da tua parentela, essa parentela incrédula, essa parentela que de alguma maneira eu chamo, mas não vai, essa parentela que escolheu a facilidade, que não perseverou, que não teve a gana por experimentar a promessa, de viver tudo aquilo que eu tenho, sabe, essa parentela que prefere as estruturas, que prefere a comunidade, que prefere tudo, menos a minha promessa. Abraão rompe com tudo isso e vai para a terra que eu vou te mostrar. E se você fizer isso, eu vou fazer o teu nome grande, eu vou fazer você pai de multidões, eu vou te abençoar, vou abençoar aqueles que te abençoarem. Isso está no capítulo 12, no capítulo seguinte, aqui é o final do capítulo 11. Terá partiu de Ur dos Caldeus para Canaã, mas parou em Harã, e ali ficou até morrer. Canaã, terra da promessa. Canaã era a vontade de Deus. Canaã era a promessa de Deus. Mas para Terá tomar posse daquilo, ele precisaria confiar em Deus, ele precisaria depender de Deus, ele precisaria entregar tudo a Deus, ele precisaria realmente
continuar, perseverar. Não adiantava ele, eu saí. Não adianta você participar de um renovo. Olha, eu fui curado, eu já saí, eu deixei o pecado ali na cruz, eu já fiz, agora eu estou indo em direção. Mas passa um mês, eu chego num lugar que, já cansei de tentar, eu já me esgotei. E na verdade aqui, o que eu gosto é de Harã, porque Harã tem estrutura, Harã tem conforto, Harã tem prazer, Harã tem as coisas que a minha natureza adâmica, que o primeiro Adão gosta. Harã traz conforto. Harã, eu não preciso ficar orando, buscando. Harã é uma terra que significa a humanidade, é a estrutura da humanidade, são os conceitos. Eu não preciso estar batalhando, eu não preciso conquistar, eu não preciso esperar, eu não preciso depender, eu não preciso ficar lá. Deus, o que o Senhor tem? Deus, dá para entender? Só que diz que Harã morreu sem experimentar a promessa. O que eu estou querendo dizer com isso? Meu querido, Deus tem promessa para mim, para você, para meus pais, para meus filhos. Agora, se eu vou experimentar, vai depender de quem? Cadê os homens? Vai depender de quem, homens que foram no renovo? Lá, homens, vai depender de quem? Isso, de cada um de nós. E eu queria falar o que Deus chamou Terá. Deus tinha um destino para Terá, Deus tinha uma promessa para ele e para sua família. Por isso que Jesus falou em Mateus 22, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eis que estou à porta, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Terá foi chamado, mas não respondeu, por isso que ele não foi o escolhido. Quem foi o escolhido? Abraão. Por quê? Porque ele respondeu, porque ele sai, ele vai. E assim como o pai dele, ele teve a oportunidade de parar no Egito, ele teve a oportunidade de parar em outros lugares, não, mas ele perseverou. Ele tinha dificuldade, ele se encontrava com Deus, Deus falava, Deus fazia aliança, ele fazia aliança, Deus fazia promessa. Foi fácil para Abraão? Você conhece a história. Abraão teve que esperar, Abraão teve lutas, Abraão teve tantas coisas, mas Abraão não parou. Diferente da história do seu pai, que parou em Harã e ali ficou. A gente poderia resumir: Terá recebeu uma promessa, recebeu um chamado, mas parou na metade do caminho, morreu sem experimentar. Abraão recebeu o mesmo chamado, a mesma promessa, e saiu e foi, experimentou, viveu, tanto ele e a sua geração, e hoje ele é conhecido como pai da fé, e nós somos descendentes dele por causa da fé. E eu quero dizer que muitos de nós, aliás, todos nós, somos chamados para viver o extraordinário de Deus, para experimentar Canaã, que significa vontade plena de Deus, que significa, não significa facilidade, significa satisfação, significa bênção, significa vontade perfeita de Deus, significa plano, significa bem-aventurança, significa a família feliz, significa tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas até chegar lá, existe um processo, existe uma jornada, existe um caminho, que muitas vezes as pessoas param. Por quê? Porque as pessoas, e por que Terá parou no meio do caminho? Primeiro, cansaço. Uma das coisas que nos faz desistir. Eu cansei. Terá talvez o cansaço da viagem, o cansaço do processo, pastor, eu sei que Deus tem uma família feliz, eu sei que Deus tem coisas especiais, Deus tem um ministério, Deus tem tantas coisas, mas quando que vai ser? Abraão teve que esperar 40 anos, Abraão teve que esperar tempo, José teve que esperar 22 anos,
Davi teve que esperar, eu não sei quanto tempo que tem que esperar, mas no decorrer dessa espera, Abrão teve várias experiências com Deus, e Deus se tornou amigo. Eu já recebi algumas promessas, mas eu tenho outras, mas eu quero dizer que nesse processo de luta, porque é um processo de luta, eu tenho me tornado amigo de Deus, porque Ele é o que vem me consolar, Ele é aquele que pega, porque Ele, ao contrário de Terá, pai de Abrão, ele percebe que eu não paro no caminho. Eu posso até estar assim, andando no caminho assim, puxa, hoje eu estou triste, estou cansado, eu estou abatido, eu estou assim, mas ele está vendo, nossa, ele não está parando, porque ele acredita que eu tenho algo. É quando ele aparece e vem e me consola, e começa a falar: mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal algum, porque eu vou estar com você. Ele vai me sustentar, Ele vai fazer. Agora quem para, morre no deserto, morre em Harã, morre longe de experimentar a vontade. E eu queria, o cansaço é gerado por tantas coisas. O cansaço é gerado porque às vezes a gente cansa, a promoção que não vem, eu estou me esforçando na igreja, estou me esforçando na casa, só eu que me esforço, a minha esposa não se esforça, meu marido não se esforça, só eu que oro, só eu que busco, ninguém faz. A gente se sente, até Elias, chegou uma hora que ele achava, depois de ter matado 850 profetas de Baal e Aserá, depois de orar e Deus mandar fogo do céu, de ser usado tremendamente, ele chega num momento e fala assim: não quero mais, eu estou cansado, eu estou esgotado, porque só eu que estou lutando, só eu que sou fiel ao Senhor, só eu que fiquei. Deus chega: para com isso, cara, tem mais um monte que não se dobraram, tem mais um monte de profeta, não é só você não. E às vezes a gente fica: tá vendo, esses homens foram porque eles não sei o que, e não sei quem é líder por causa disso. A gente se coloca, e o problema disso é que sabe quem vai parar no meio do caminho? E às vezes a gente fica, a tua desculpa, ou o teu motivo, ou o teu cansaço, ou o teu esgotamento, não muda o fato de que só tem uma maneira de você tomar posse da promessa: é não parando, é perseverando, é continuando, é seguindo. Deus mandou o seu Espírito para que esse Espírito te empodere, para que esse Espírito te capacite, para que esse Espírito dê poder, dê autoridade, dê unção, dê graça. Deus enviou irmãos, amigos, uma igreja. Deus deu recursos para que a gente, no meio do cansaço, eu compartilhei lá no Renovo, que nessas semanas que antecederam, eu me senti esgotado, eu me senti cansado, mas graças a Deus eu não estou sozinho, eu tenho irmãos, eu tenho família, eu tenho amigos, eu tenho uma igreja que me suportou. E não, pastor, estamos juntos, vamos lá. E quem se coloca, quem se submete a isso, eu sou amigo, sabe por que me suportaram? Porque eu suporto outras pessoas. Agora tem muita gente que fala assim: ninguém me suporta lá, pastor. Então, por isso que você não para, porque tem gente que te suporta. Mas sabe por que tem gente que me suporta? Porque eu suporto outras pessoas. Agora tem muita gente que, só fica: ninguém me suporta. Quem você tem suportado? Porque igreja é isso. Igreja é eu suportar aqui, amanhã ser suportado, suportar lá. E quando falo suporte, eu não estou falando: nossa, você gosta daquela pessoa? Não, eu suporto aquela pessoa. Não é esse tipo de suporte. Suporte é isso é um suporte que está aguentando tudo, isso aqui está segurando. Quando Jesus fala para a gente suportar uns aos outros, não é suportar nesse sentido. Deus fala que eu suporto. Não, nesse sentido Deus fala para a gente amar. E amar servindo tudo. Agora, em relação a suportar na Bíblia, é isso daqui, é dar suporte. E graças a Deus eu vivo numa comunidade, eu vivo numa igreja, que quando eu canso, porque eu canso e você cansa, o problema não é cansar, o problema é parar. E quando se fala em suporte, você quer a palavra
suporte é usada para o Espírito Santo, aquele que nos assiste em todas as coisas. Em Romanos 8 fala que o Espírito juntamente nos assiste nas nossas fraquezas, nos suporta nas nossas fraquezas. A palavra está falando, no grego, o significado é o seguinte: o Espírito faz isso, ele suporta a outra ponta, a outra parte, ele pega do outro lado. Isso significa o quê? Que desse lado pega eu. Tem muita gente que fica assim: ah, Espírito, me ajuda. Ah, a gente, não. Jesus pergunta para aquele paralítico: você quer ser curado? Ah, há 38 anos eu estou aqui, não tem ninguém que faz nada. Se depender do ser, você vai continuar assim, porque você está sempre olhando, porque o outro esperando o outro, esperando o outro. Jesus fala: faz você, pega, levanta, pega a tua maca. Tem muita gente que não é curado, que não avança, não faz, porque está sempre, é porque eu estou aqui faz 10 anos e ninguém faz isso, porque não sei o que e tal. Eu tenho uma triste notícia para você: talvez você vai morrer sem tomar posse da terra prometida, simplesmente porque você não assume o teu papel, simplesmente porque você não tem coragem de falar assim: não, qual é a minha parte? Esses dias estava conversando com um líder, que muito sincero, é uma bênção. Falou: pastor, eu fico magoado às vezes. Eu falei: eu também fico. Você acha que eu não fico magoado? Você acha que eu não tenho minhas chateações? Ele falou: eu fico magoado porque aí tal situação aconteceu, falou algumas situações, porque não falaram, não fizeram, não sei o que e tal. Só que esse líder, ele ora, ele ouve a voz do Espírito, ele começa, sabe que ele não precisou um pastor ministrar com ele, ele mesmo falou, mas na mesma, eu estava lá orando, o Espírito começou: e por que você não vai atrás? E por que você não faz? E por que você não foi? E por que você quer que você fica esperando, só analisando? Porque tem gente assim: eu quero ver se o pastor vai olhar para mim, eu quero ver se o irmão vai olhar, eu quero ver se o irmão vai cumprimentar, eu quero ver e não sei o que. O Espírito já fala através do pastor: faz você, cara pálida. Por que você fica assim? Não, fica assim, pessoas assim, elas ficam assim: hoje é o fulano que não cumprimentou, amanhã é o fulano que não fez, depois da manhã vai ser o fulano que não respondeu a mensagem, depois vai ser o fulano que não sei o que. Tudo isso o inimigo usa só para uma coisa: fazer você morrer no meio do caminho, parar no meio do caminho e não tomar posse. Deixemos todo embaraço. Tudo não é só pecado. Tem um monte de gente que para por causa dos embaraços, por causa dos as mimizentas, aquelas coisas assim. Gente, 2 Coríntios 4:8 diz assim: de todos os lados somos pressionados. Eu sou pressionado de todos os lados, na casa, na família, no ministério, na igreja, em tantas coisas, mas não desanimados, ficamos perplexos às vezes, mas não desamparados. Essa é a palavra para você. Você pode ser pressionado, você pode ficar perplexo, mas você não pode ficar desanimado, você não pode desanimar, você não pode ficar desesperado. É isso que a palavra de Deus fala, e Paulo fala, 2 Coríntios 4,16, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Isaías 40, 29 a 31, ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, não no homem, não no líder, não sei o que, aqueles que esperam, que confiam no Senhor, renovam as suas forças, têm as suas forças renovadas, voam bem alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia.
Meu querido, Deus tem uma família feliz. Eu não estou falando que tem uma família perfeita, tem uma família onde não há luta, não há dificuldade. Deus tem uma terra que mana leite e mel. Não é uma terra que não tem gigante, que não tem muralha, que não tem desafios. Na vida, a família é um desafio, a sociedade é um desafio, as amizades são desafios. Na vida nós somos cheios de desafios, mas se nós queremos tomar posse da promessa, nós precisamos continuar perseverando, continuar sem desanimar, sem nos prostrarmos, sem pararmos, sabendo que por mais que eu me canse, se eu esperar no Senhor, se eu confiar no Senhor, se eu olhar para Ele, eu não vou ser confundido, pelo contrário, eu vou me animar, Ele vai me renovar, e eu vou viver o milagre, eu vou viver a promessa, eu vou tomar posse de todas as bênçãos que Ele tem para mim. Segunda coisa que faz a gente parar, que fez talvez a Terá parar no meio do caminho, perder o foco, perda de foco. Ele saiu para um destino, meus queridos. Ele fala, o texto lá, saiu Terá com seu filho, com sua nora, com não sei o que, para Canaã. E por que ele parou em Harã? Porque ele perdeu o foco. Porque se o foco é Canaã, eu não paro, ou eu paro para descansar, eu me renovo, mas olha, aqui, essa cidade é próspera, essa cidade é bonita, essa cidade você vai ser abençoado, ó, esse trabalho, ó, tudo bem, vocês podem falar, realmente é bonita, geralmente, realmente tem benefícios, mas eu tenho um alvo, eu tenho um foco, eu não me distraio, não é qualquer coisa, porque eu saí de um lugar, porque Deus me falou para chegar naquele outro lugar, e nada tira meu foco. Muitas vezes, e aliás hoje, o ser humano tem dificuldade de manter o foco, muito por causa do celular, por causa das telas, a gente não consegue, a gente fica assim, ó, Deus tem um foco, Deus tem um chamado. Quando você chega na igreja, quando você ouve a palavra de Deus, Ele fala que quer transformar a tua vida, você tem que deixar a velha natureza, você se arrepende dos seus pecados, Deus tem uma vida nova para você, e agora, a partir de agora, o alvo da tua vida é Jesus, a sua vontade, aquilo que Ele tem. A palavra de Deus, o batismo significa, sabe, o batismo por imersão, a gente é afundado na água e a gente volta, esse é um simbolismo de que a gente está morrendo para a velha vida, para o velho Adão, para a concupiscência da vida, para o pecado, para essa velha vida, e quando a gente volta, a gente está voltando para viver a nova vida, a vida espiritual, a vida de Jesus, a imagem de Deus que foi recuperada na cruz do Calvário através de Jesus, e daí então eu tenho um novo foco. Eu não posso voltar, agora o meu objetivo é espiritual, é viver a promessa de Deus, é cumprir os seus propósitos. Só que eu volto, puxa, mas, cara, Harã é tão gostoso, é tão agradável, aquela vida velha, puxa, tinha algumas coisas tão interessantes. Não, mas é verdade, eu agora sou nova criatura, Deus tem nova vida, tem coisas boas, tem promessa. Não, mas puxa, e aquela paixão, e aquele desejo, e aquelas coisas, isso é perder o foco. Não, hoje o foco, a palavra de Deus, a sua vontade, crescer, alimentar o Espírito, para que a gente possa crescer, me tornar um marido melhor, me tornar um pai melhor, me tornar uma esposa melhor. São tantas coisas que a gente fica, e só que no meio do caminho isso realmente faz a gente ponderar, será que, por isso que muita gente, para mim Harã, para mim Terá, a hora que ele chega em Harã é isso, ele perde o foco, porque ele se depara e fala que na época Harã era um centro comercial, era uma cidade bem estruturada, embora fosse uma cidade idólatra, fosse uma cidade pagã, não, você quer saber? Acho que
não vale a pena, aqui já está tudo estruturado, isso é perder o foco, meu querido. O teu foco qual é? É estruturar uma família feliz? É experimentar as promessas de Deus? Então você não pode perder o foco. Não, agora você casa sonhando com a família, eu vou ser feliz. Só que no meio do caminho você começa, não, agora eu preciso ganhar dinheiro, agora eu preciso não sei o quê, agora não sei o quê, agora eu preciso, também estou cansado, eu preciso me divertir, agora eu vou pensar em mim, agora eu não sei o quê. Peraí, e o projeto de ter uma família feliz? De se tornar um homem que vai prover, e prover, não é só dinheiro, é prover emoção, prover espiritualidade, prover segurança, prover muita coisa. A esposa, não, eu quero ter uma casa. A mulher pensa em casa, eu quero ter uma casa. Para manter a casa é complicado. E aqui longe você pode trabalhar fora e ter uma funcionária, você pode, mas geralmente o ambiente da casa, tantas coisas, eu quero auxiliar meu marido, não, você quer saber, qual é o investimento? É a mesma coisa aquela pessoa que, vou fazer cursinho para passar em medicina, é um alvo, só que o alvo dela é esse, ela precisa ir para o cursinho, sair do cursinho, aqui a gente tem pessoas que fazem, sair do cursinho, vou estudar, agora final de semana vou estudar, eu tenho um foco, tenho um objetivo, não, eu vou fazer cursinho porque eu quero passar em medicina, mas daí está lá no cursinho, vai ter uma festinha ali, vamos sair com os amigos, final de semana, preciso descansar, perdeu o foco. Qual é o foco? Qual é o foco da vida cristã? Para que a gente foi chamado? Para viver as promessas de Deus? Para viver as promessas de Deus, existe um deserto, que eu já preguei sobre isso, existe uma jornada, um caminho, e não interessa se eu estou aqui, se eu estou ali, se as dificuldades, eu sei que eu tenho um alvo, eu tenho um propósito, eu tenho um foco, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando a gente olha para Ele, nada pode nos tirar o foco, porque Ele é meu alvo, Ele é meu objetivo, eu preciso me tornar igual a Ele, ser igual a Ele, porque senão, eu não vou experimentar o que Ele experimentou. O que Ele experimentou? Experimentou sofrimento, dor, dificuldade, se submeteu ao Pai, porém, por causa disso que Ele fez, da sua submissão, a sua obediência a Deus, o Pai deu um nome que está acima de todo nome, a qual esse nome um dia todo joelho vai se dobrar. E Filipenses fala, para eu e você termos o mesmo sentimento, a mesma mentalidade, o mesmo desejo que Jesus teve, só é possível se submetendo ao Pai. Agora, para a gente se submeter ao Pai, a gente não pode ficar, não, aquela balada vai tirar meu foco, aquele prazer vai tirar meu foco, meu coração do antigo homem inclina, não, mas agora eu tenho um objetivo, eu vou viver isso, eu estou indo para Canaã, nada vai me fazer parar. Tem muita gente que não experimenta, e aqui a gente viu testemunho lá, a gente tem testemunho, pessoas que não param no caminho, podem, dificuldade, luta, mas não param no caminho, e no caminho já vão experimentando a graça, a bondade, o maná, o milagre, a provisão, até chegar em Canaã, até viver as promessas especiais de Deus. Tem promessa de restauração, de cura, de libertação, de salvação para você, para a tua casa. A gente viu o concerto, a gente viu o testemunho lá, de famílias que estavam abaladas, relação de filho, relação de casais. O que o Evangelho faz? Ele transforma, ele muda, ele traz restauração. É o que Ele quer fazer com você, é a vontade de Deus, é te dar uma vida abundante, porém você não pode perder o foco, porque o inimigo quer, porque ele não quer que você chegue a Canaã. Por isso que ele levanta gigantes, por isso que ele levanta cidades, por isso que ele levanta uma estrutura, por isso que ele levanta um sistema diabólico que nós temos, falando, isso é gostoso, isso é bom, aproveita, a vida é para ser vivida, tal, aproveite Arã, aproveite a Babilônia, aproveite o Egito.
Enquanto Deus está falando assim, não, eu tenho uma Canaã. Canaã é a promessa, é a terra que mana leite e mel. Tem muita gente, se a Babilônia fosse boa, se esse mundão fosse bom, se viver, experimentar Harã fosse bom, você não ia ver tanta desgraça, tanta desgraça, tanta morte, tanto suicídio, tanta violência, tanta corrupção. Sabe por quê? Porque as pessoas estão desistindo de continuar prosseguindo para o alvo, para Canaã, para viver essa vida abundante em nome de Jesus. Por último, a estabilidade. A estabilidade. Harã era o lugar de conforto, a famosa zona de conforto, onde me sinto no controle, onde não preciso me arriscar, aonde, Deus tem algo para você, mas você vai precisar levantar do teu lugar. Deus tem algo para você, mas não vai ser só vindo na igreja que você vai experimentar. Sinto muito a dizer, eu convido você para vir, eu quero que você venha, você não perca um culto, mas se você vier aqui na igreja, sair daqui, ouvir, gostei, eu gosto, eu me sinto bem na igreja, isso é porque aqui é um lugar de paz, aqui é um lugar da graça de Deus, da presença dEle. Mas se você sai e não coloca em prática tudo isso que Ele tem para você, de alguma maneira você está muito aquém de viver. Você é como eu li Tiago 1, coloca aí Tiago 1, não está aqui, coloca aí Tiago 1, 20, 21, vê aí, deixa eu ver. Não, vai para 22. Sejam praticantes da palavra de Deus, não apenas, vai no 21, deixa eu ver, por que não? Aí, portanto, livrem-se de toda impureza moral, de tudo aquilo que nos assedia, da maldade que prevalece, desse sistema caótico, e aceitem humildemente a palavra de Deus implantada em vocês, essa palavra que vocês ouvem dia após dia, a palavra de Deus que vocês têm nas mãos, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês, a qual é poderosa para conduzir vocês até Canaã, a qual é poderosa para vocês viverem as promessas dele. Só que não é só isso, não é só se livrar de toda essa maldade e se apropriar da palavra. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Pode ir para o 23. Pode ir para o 23. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, se olha no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. É assim, não adianta, você vem aqui, você ouve, é como se você estivesse vendo, eu posso ter essa vida, eu posso tomar posse da promessa, eu fico feliz, eu sinto isso daí, só que você sai, você não pratica, é como se você estivesse esquecendo, você está eu não estou vivendo, é porque você não se torna praticante da palavra. Então é como se viesse na igreja, olhasse no espelho, e o espelho mostrasse algo, a tua vida, daquilo que você pode experimentar e viver, só que você sai, você não coloca em prática, você logo esquece daquilo, porque você precisa se tornar praticante. E eu quero dizer, se você se tornar praticante, você não vai ser apenas um frequentador de igreja, você vai se tornar a igreja. Você vai viver, você vai ser uma testemunha de Jesus na tua casa, no teu trabalho. Você vai falar, você vai viver realmente uma vida cheia do Espírito, no controle do Espírito. Você vai testemunhar, falar, eu era uma velha criatura. Mas você sempre foi bom. Não, mas na questão, eu herdei um pecado, eu era pecador, nós todos somos pecadores, mas porque eu acreditei, porque eu criei em Jesus. E você, não sei, você já decidiu, você se reconhece pecador, você pode até pregar o evangelho, mas que evangelho? O evangelho que te transformou, mas não me transformou ainda, então precisa transformar, e aquilo que nos transforma, nos impacta, e aquilo que nos impacta, mexe com a gente, é que a gente quer sair falando. Eu tenho certeza que esses homens, se eles pudessem, eles queriam falar tudo o que aconteceu lá, mas não vai, só vai falar que é sobrenatural. Pra você saber o que aconteceu, você tem que ir.
Mas é assim, tudo que é, você come uma coisa boa, gostosa, você quer fazer o quê? Não falar para ninguém, nossa, esse prato é bom, não vou falar para, nossa, eu comi uma comida, você sai com uma boca aberta, eu fui no lugar, comi isso, tinha um negócio que era assim, assado, se virava, se colocava, eu não sei nem o nome, era bom pra caramba. Daí os outros, primeira coisa que faz, o que faz? Aonde que é? Aonde que é? Eu sou assim, você falou que comeu um negócio gostoso, quer dizer, eu era, né? Mas eu sou lombriguento. Você não assisti um filme. O Lucas lá no encontro no Renovo falou sobre filme. Não vai na do Lucas não, viu? O Lucas, se ele falar que é filme bom, eu já passei uns apuros com ele assim. Esse filme é legal. Esse filme é legal. E lá ele falou, ficou preocupado lá. Não, ele pode falar um filme legal. Os homens perceberam, né? Os filmes que ele falou que era bom, né? É só nessa questão de filme. Tudo o resto que ele falou lá, vocês têm que seguir à risca, porque outra coisa não. Esses encontros, esses Renovo vai ser demais, viu? Vai ser gostoso, viu? Olha, até perdi aqui. Mas não, estava falando sobre, a gente é assim, tudo que a gente faz que é gostoso, a gente quer compartilhar, a gente quer levar outras pessoas, e todo mundo que ouve de alguém, que aquilo é legal, que aquilo é bacana, a pessoa sai morrendo de vontade de experimentar. A pergunta é, pessoas têm ouvido você falar de Jesus, do Evangelho, e tem procurado aonde é, quem é, como eu faço? Se não tem, a gente está muito mal. A gente fala de comida parece que impacta mais a gente, parece que filme impacta mais a gente, parece que lugares impactam mais a gente, parece que tudo ao nosso redor impacta mais a gente do que aquele que um dia veio e morreu no nosso lugar, e mudou a nossa história, porque a nossa história estava caminhando para uma condenação, para um fim trágico, sem domínio, sem autoridade, sem nada. Vem Jesus e muda a nossa história, e a gente acha isso normal, a gente acha uma comida mais extraordinária do que isso. Isso não pode acontecer. A gente precisa realmente pegar isso que mudou a nossa história e começar a falar para o amigo, desde o adolescente, desde a criança, desde o jovem, desde o homem, desde a mulher. Eu contei um testemunho lá nós falamos, mostrei um homem, que um outro homem falou na hora do almoço do trabalho dele. Aquele homem estava para se divorciar, aquele homem estava com uma vida triste, mas porque na hora do trabalho, um homem chegou e falou de Jesus, falou do Evangelho. Esse homem veio na igreja, foi na célula, conheceu Jesus e teve a vida, a família transformada, e hoje está aqui. Daí eu falei, imagine se esse homem não tivesse usado o seu horário de almoço para falar sobre Jesus. Seria mais uma família divorciada, seria mais uma filha, uma criança com traumas, com problemas, porque alguém não apresentou o Evangelho para ele. Sabia que no teu trabalho tem gente precisando? Sabia que na tua escola tem pessoas precisando? Sabia que em Pirajuí está cheio de gente precisando? Então para de ser agente secreto de Jesus, para de ser 007 e comece a falar, eu estou tendo uma vida transformada, uma vida mudada. Por quê? Por causa da igreja? Não, por causa de Jesus, por causa do segundo Adão, daquele homem que mudou a minha história. Mas aonde você está vendo isso? Daí sim você vai falar da igreja. Naquela igreja, poderia ser em outra igreja, porque o que muda não é uma igreja, a igreja ajuda, a igreja auxilia, uma igreja boa mas quem muda é Jesus. Você vai falar de Jesus. Agora a pessoa vai, assim como você fala de uma comida boa, mas aonde que é? Daí você vai falar lá na PIB Pirajuí, ou lá na célula. Amém? Terminando, só conseguimos não parar no processo, no caminho, se nós tivermos a fé que o filho de Terá teve. Abraão,
o seu filho foi diferente, foi chamado o pai da fé. Sabe por quê? Porque ele teve as situações, ele teve motivo para desanimar, ele teve motivo para duvidar, ele teve todos os motivos do mundo para parar no meio do caminho, mas ele não parou. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele creu, porque ele acreditou. E eu quero, Hebreus 11, a fé é fundamental. Tudo aquilo que você ouviu no Renovo, tudo aquilo que você tem ouvido nessa igreja, se você não acreditar, meu querido, nada vai fazer você tomar posse daquilo que Deus tem para você. Se você não acreditar, se você não tiver certeza, você não vai viver o teu milagre. Hebreus 11, 1 diz assim, coloca na ARA por favor esse texto. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Eu espero algo, eu espero a promessa de Deus, mas eu espero em certeza, eu espero na certeza de que eu vou alcançar, de que eu vou receber. Essa palavra certeza é oposto de dúvida. A fé é a certeza de coisas que se esperam isso, de fatos que se não vêm, ou de fatos que não vêm. Eu não vejo ainda Canaã, eu não vejo a minha família transformada, eu não vejo o milagre, eu não vejo a cura, eu não vejo meu filho transformado, eu não vejo várias promessas que Deus fez para mim, mas eu tenho convicção de que eu vou experimentar. Sabe por quê? Porque Deus é fiel, aquele que prometeu, aquele que falou, Ele é fiel para cumprir. Então eu posso estar no processo, eu posso estar no caminho, pode estar difícil, mas se Ele fez a promessa, eu não vou parar no meio do caminho até tomar posse, porque eu creio que Deus vai cumprir a sua promessa. Olha só, Romanos 4, 18, 21, Romanos 4, 18, 21, dizendo a respeito de Abraão: ao contrário de Terá, seu pai Abraão, contra toda, esse pode colocar na NVI por favor, Romanos 4, 18 a 21, Abraão contra toda esperança, Abraão ele não tinha, era impossível, falando sobre a promessa do seu filho Isaque, ele tinha motivo para não ter esperança. Você tem motivo para não ter esperança sobre a tua família, sobre um futuro feliz, sobre uma vida abundante, sobre uma cura, sobre uma mudança, sobre que você vai chegar em Canaã? Você tem motivo para não ter esperança? Eu quero dizer que Abraão tinha motivo para não ter esperança, mas olha o que Abraão faz. Abraão contra toda a esperança, em esperança creu, acreditou, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência, sem esmorecer, sem se enfraquecer, sem cambalear, sem parar na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Ele reconhecia, falava: está muito difícil, é quase impossível, porque tinha aproximadamente 100 anos de idade, e que o ventre da Sara, sua esposa, já estava sem vigor. Mesmo assim, não deixou de crer, de acreditar na promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, e deu glória a Deus, porque estava plenamente convencido, plenamente convicto. Ele tinha certeza, ele era um homem de fé, ele tinha certeza, ele tinha convicção de que aquele que prometeu, aquele que fez a promessa, o nosso Deus, o Deus do impossível, era poderoso para cumprir o que havia prometido. Você pode glorificar o Senhor? Meu querido, Deus tem promessa para nós. A Bíblia tem 375 promessas, 376 promessas. Fala-se isso porque é uma promessa cada dia, mas a Bíblia tem muito mais promessa. Promessas de sustento, promessa de consolo, promessa de cura, promessa de libertação, promessa de vida feliz, como eu falei, de vida abundante. Tem promessa de estar conosco
passe pelo vale da sombra da morte, você precisa desistir, desanimar e ficar prostrado? Você precisa desanimar? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele vai estar comigo, Ele está com você. Fala que mesmo que você tenha que passar pelas águas, e ali está falando por águas profundas, mas fala que essas águas não vão submergir você. Mesmo que você passe pelo fogo, está falando sobre provação, sobre dificuldade. Mesmo que você realmente enfrente situações difíceis, comparado a fogo, a você entrar numa fornalha, está falando, Ele tem promessa de que a chama, que o fogo não vai causar dano em você, não vai te queimar. Fala, quando você passar, quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, porque nós passamos por dificuldades, mas nada disso pode nos parar, se nós acreditarmos que aquele que prometeu estar conosco, aquele que prometeu que essa chama não nos destruiria, que a água não nos afogaria, que as lutas da nossa casa, da nossa família, que as lutas que nós passamos em relação à saúde física, emocional, espiritual, por mais difícil que seja, nada pode nos fazer parar, porque em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedor. Aleluia. Ministério de Louvor, vem para frente, por favor. Meu querido, essa é uma história, você viu dois versículos. Terá, pai de Abraão, recebeu a mesma promessa de Abraão, que Abraão foi chamado, nele começou a descendência do povo de Deus. Mas na verdade, quem foi chamado foi o pai de Abraão, mas ele desistiu. Eu quero dizer, isso mostra algo muito importante para a gente. O fato do teu vizinho tomar posse, o fato do teu vizinho estar voando, o fato do teu vizinho, e quando eu falo vizinho, pode ser vizinho daqui, o fato de irmãos teus, o fato de pessoas estarem tomando posse, vivendo milagres, não tem a ver com que Jesus ou que Deus escolheu ele para viver e escolheu você para sofrer. Não, o mesmo chamado que Deus tem, os mesmos milagres, as mesmas promessas que Deus tem para o teu vizinho, Ele tem para você. A questão talvez seja que o teu vizinho seja um Abraão. Ele tem andado pela fé, ele não tem parado no meio do caminho, ele não tem desistido. E talvez você seja um Terá. Você tem agido, você às vezes vai, eu vou, eu me levanto, eu acho bonito, eu quero, mas toda hora que você olha para Arã, você fala, você quer saber? É melhor ficar no sofá, é melhor eu ter essa vida, é mais confortável, eu não preciso sair no sol, eu não preciso guerrear contra gigantes, eu não preciso. Você pode, mas talvez você morra sem experimentar, sem ver a bênção do Senhor sobre você e sobre a sua descendência. Talvez você morra sem experimentar os milagres que já foram conquistados na cruz do Calvário, porque na cruz do Calvário Jesus realmente conquistou para nós toda bênção, toda salvação, toda cura, toda libertação, todo milagre. Jesus, quando Ele veio, na medida que Ele realizava os milagres, Ele estava falando, eu sou o milagre. Quando Ele foi levantado na cruz, ali, enquanto Ele andava, Ele realizava milagres. Quando Ele foi levantado na cruz, ali Ele já estava realizando um milagre de 2000 anos para frente, de 2020 anos. Ali na cruz, quando Ele passou por essa vida, Ele tocou vidas. Quando Ele foi levantado na cruz e voltou ao céu, ali Ele já tinha deixado o meu milagre, ali Ele já tinha deixado a promessa da terra prometida.
e tem promessa para você. Nós falamos para os homens lá, tem promessa, realmente vocês podem viver. Nós falamos coisas que Deus nos conduziu a falar. Mas a pergunta é, vai ser assim? Viver os milagres? Não, tem que ir em direção a Canaã. Você lembra, Canaã tem gigante, Canaã tem guerra, é luta, mas é o lugar da vontade de Deus, é o lugar da bênção de Deus, é o lugar da terra que mana leite e mel. Tem muita gente querendo viver a terra que mana leite e mel, ou a promessa de Deus, no sofá da sua casa, ou não, porque às vezes tem muita gente querendo viver o milagre de Deus, fazendo a sua agenda. Eu quero viver o milagre de Deus na minha agenda, colocando em primeiro lugar eu, os meus, tudo que eu sou, tudo que eu gosto, tudo que eu não dá. Você só vai viver as promessas de Deus na hora que você colocar o que Deus está falando para você fazer, ou para onde Deus está falando para você ir. Mesmo que seja um deserto, vai pelo deserto. Nossa, mas é difícil. Mas vai, porque lá eu vou sustentar, lá nem tuas roupas vão gastar, lá eu vou mandar maná, lá eu vou mandar. E a hora que eu estiver entrando na terra prometida, tem muito gigante, pode ir que eu vou derrubar todos, porque eu vou na frente. Eu volto a falar, e vocês estão percebendo, não sei se todos estão percebendo que eu sou um profeta de Deus, porque eu sou pequeno, eu não sou ninguém. E não é em mim que você precisa olhar, você precisa olhar nas coisas que eu falo, porque eu falo com a autoridade de Deus que vai derramando sobre mim. Eu estou falando que é um ano de frutificação, que é um ano de milagre, é um ano de bênção. As pessoas que estão andando debaixo e crendo, elas estão recebendo, mas não está sendo fácil, elas estão tendo luta, elas estão pagando um preço, mas elas estão vivendo. E eu volto a falar, esse é um ano da frutificação, esse é um ano de experimentar milagres. Esse renovo foi um milagre, é um sonho realizado. E eu quero dizer, sim, a gente ia nos face a face, nos encontros, nós já fomos, e teve alguns que estavam ali, já participaram de face a face encontros. Quando Deus começou a derramar sobre a minha vida, porque é diferente. É igual encontro? Não é igual encontro, não é igual face a face. Quem já foi pode, as ministrações são outras, o foco é outro. Mas eu quero dizer, escreve o que eu estou falando. Daqui um tempo, essas igrejas que fazem face a face e encontro, vão estar vindo pegar essas ministrações, porque são ministrações, e alguns homens que já foram em face a face, puderam testemunhar lá, falaram assim, olha, porque a gente não tem estrutura ainda. Falaram, realmente, estrutura, a gente foi, não tem comparação para quem já foi nas estruturas, mas em termos de palavra, daquilo que Deus derramou, não tem comparação daquilo que Deus fez aqui. E não é para a glória nossa não, mas é aquilo que Deus tem aqui, quer fazer aqui. Tem pessoas que não entendem, e não recebem, não estão se atentando para a graça, para a escolha de Deus. É igual quando Deus escolhe Davi. Tinha os irmãos todos maiores, mais bonitos, já guerreiros, mas Deus escolheu Davi. Eu quero dizer que Deus escolheu a Pibe Pirajuí para fazer coisas extraordinárias. Você tem a oportunidade, o privilégio de beber dessa fonte. E você pode, só que é decisão. Você pode realmente falar, eu não vou parar no meio do caminho. Eu quero ter a minha família feliz, abençoada. Eu quero viver o milagre. Você vai ter que ser muito mais do que um frequentador de igreja. Eu quero ter uma libertação. Eu já vi alguns homens falando para mim, para o pastor André, para Lucas, nossa, eu queria ter a fé que vocês têm, eu queria ter a intimidade com Deus que você... É só fazer as escolhas que a gente faz. As pessoas querem ter a fé, querem ter assim, mas querem ter essa fé, essa vida, continuando nos bares, continuando escolhendo as mesmas amizades,
querem continuar fazendo as suas escolhas e ter, ó, não tem jeito. Querem continuar escolhendo a carne e colhendo os frutos de vida do Espírito. Não dá. Aquele que semeia na carne vai colher o quê? Vai colher corrupção, morte, desgraça. Aquele que semeia no Espírito vai colher vida e vida abundante. Está na hora de você começar a escolher semear no Espírito, porque se você começar a fazer isso, eu garanto pelo poder do nome de Jesus, eu garanto pela palavra, porque eu estou me baseando não é em mim, na palavra e na autoridade que foi dada a mim por Ele, como comissionado dele, que você vai chegar em Canaã, que você vai viver o teu milagre, porque o nosso Deus de ontem, Ele garante que Ele é o mesmo hoje, e será para todo sempre. Aquele que fez promessa a Abraão e cumpriu, aquele que fez promessa para toda a passagem bíblica e cumpriu, Ele continua fazendo promessa para mim e para você. E tem mais uma, Ele continua sendo fiel, porque Ele é imutável, Ele continua cumprindo, eu continuo recebendo, muitos aqui continuam recebendo. Você quer receber? Você quer viver? Você quer viver? Esse é o ano, esse é o ano. Eu orei ali naquele encontro, ali naquele renovo, e declarei algumas coisas. Eu falei assim para algumas pessoas que eu orei, eu falei, algumas pessoas precisavam de libertação. Eu falei, eu estou ousado, eu não quero essa libertação para daqui uma semana, para daqui um mês, eu não quero uma cura para daqui, não, eu quero hoje, porque o nosso Deus é o Deus que se chama o Deus de hoje. Ele não é o Deus de amanhã, do ano que vem, Ele é o Deus de hoje. E eu quero dizer que Ele é o Deus de hoje, Ele é o Deus desse ano, Ele é o Deus que vai fazer coisas extraordinárias agora. E Ele faz agora, se você tomar uma decisão de crer, de acreditar e de começar a prosseguir, de se levantar, de sair do teu desânimo, da tua comunidade, de sair de Harã e falar, não, eu vou para Canaã. O meu chamado é para ir para Canaã, o meu chamado é para viver uma vida abundante, o meu chamado é para ter uma vida feliz, o meu chamado é para ver a minha geração sendo feliz, o meu chamado é para ver a minha casa cheia de anjos, cobrindo contra toda maldade. A minha casa é uma casa de paz, de alegria, de aliança com Deus. É para você decidir. Eu falei sobre a autoridade, nós fomos colocados, assentados com Cristo muito acima de todo principado e potestade. Você tem autoridade, mas você precisa se submeter a esse cabeça. Vamos cantar essa música.